Irmãos, nós estamos nos aproximando da conclusão do nosso estudo desta primeira epístola a Timóteo. E nós nunca podemos deixar de ter em mente e diante de nós que o objetivo fundamental desta carta é nos levar a uma compreensão de como nós devemos proceder na casa de Deus. O assunto casa de Deus é um assunto extremamente elevado. Irmãos, para que os irmãos tenham uma ideia, o tema casa de Deus está desde Gênesis a Apocalipse. Lembra-se quando Jacó, fugindo da sua casa, ele se deita, reclina-se, e tem um sono, e dali um sonho, e nesse sonho ele vê uma escada, e essa escada tocava a terra, tocava os céus, e os anjos subiam e desciam. Quando ele acorda, o que ele fala? Esta verdadeiramente a casa de Deus. Então aquela visão, de uma certa forma, ele pôde compreender que ela se referia à habitação de Deus, ao testemunho do Senhor sobre a terra. Mais adiante, quando o nosso Senhor Jesus vem ao mundo encarnado, assumindo a forma de homem, esta mesma visão se repete, pois nos evangelhos é descrito que os anjos subiam e desciam, e ali estava o nosso Senhor naquela visão. A mesma visão que Jacó teve em Gênesis, depois ela se concretiza em Cristo Jesus, para testificar o quê? Que o nosso Senhor é a bendita habitação do nosso Pai Celestial em um só Espírito. O Senhor vai à cruz, Ele diz, é necessário que eu vá, Então Ele vai à cruz, consuma a obra redentora, para que fosse permitido o quê? A palavra diz lá em Atos, capítulo 2, que quando Ele ressuscita, Ele ascende aos céus, Ele recebe do Pai a promessa do Espírito Santo e derrama esta promessa, para que nós fôssemos então a habitação de Deus em Cristo Jesus, por meio de um só Espírito. Na mesa do Senhor, irmãos, é relatado no Evangelho de João. Ele diz, aquele que ouve a minha palavra, eu e meu Pai viremos para ele, faremos nele morada. O primeiro martírio registrado em Atos, a primeira testemunha que foi martirizada, que foi morta por uma verdade acerca do reino de Deus, ela foi morta por causa de qual verdade? O tema era a casa de Deus. Estevão disse, que Deus não habita por casa feita por mãos humanas, mas Ele preparou para si a sua morada. E por causa disso os judeus irados, porque Estevão falava que aquele templo tão bem visto pelos judeus, tão idolatrado, se nós podemos dizer assim, não era a casa de Deus. A casa de Deus é agora a sua igreja em Cristo Jesus. Então esse tema é muito elevado. Eu disse que é de Gênesis a Apocalipse. Apocalipse 21, qual é a visão? Vi a nova Jerusalém que desce do céu, ataviada como uma noiva. E Deus habitará com os homens. Deus fará o que então? Habitação em meio aos homens, por meio desta nova Jerusalém que é a igreja, a casa de Deus. Então, quando a gente vem aqui para a carta de 1 Timóteo, quando nós nos deparamos, por exemplo, com o texto que está em capítulo 3, é dito assim, e vamos ver que o Espírito é que nos revela, o Espírito falou por meio de Paulo. Então, a partir do verso 14, ele diz assim, escrevo-te estas coisas, esperando em ver-te em breve, mas se eu tardar, para que você saiba como proceder na casa de Deus. O Espírito está falando isso para nós, irmãos. Estas coisas foram escritas para que vocês saibam como se deve proceder na casa de Deus. Como nós devemos viver diante desta realidade. Porque, ultimamente, para a nossa
tragédia, cada um tem uma ideia de como é a igreja e de como se deve, então, realizar o serviço na igreja. Cada um tem uma opinião. E não é assim. O Espírito do Senhor deixou de forma clara, expressa na sua palavra, como nós devemos proceder. Então o capítulo 1 trata do quê? Do compromisso com a palavra, da defesa do evangelho, da verdade. O capítulo 2 ele já começa a ordenar como é que se deve proceder no culto, qual é a função, o papel do homem, o papel da mulher. E aí ele vai tocar o governo da casa de Deus. E ele vai tocar o serviço da casa de Deus, capítulo 3, falando dos bispos ou presbíteros e falando dos diáconos. Toca o governo e toca o serviço na casa de Deus. Porque a palavra diaconato ou diácono significa o quê? Serviçal. Certo? Capítulo 4, nós temos aí a exortação sobre a apostasia dos últimos tempos, dizendo que na casa de Deus haveriam pessoas que ensinariam doutrinas perversas para desviar. E o perigo é que alguns atenderiam essa palavra perversa e se desviariam do caminho. Então, no tema casa de Deus, há também a necessidade de nós estarmos o quê? Vigilantes. Nós tratarmos a palavra de Deus com reverência, temor, e não usarmos ela para atender o quê? Os nossos desejos, as nossas cobiças, né? A palavra, nós vamos estudar em Timóteo 6, diz que alguns homens veem na piedade, o que é a piedade? Uma vida com Deus, uma grande fonte de lucro. Nós não temos visto muito isso, irmãos? A palavra sendo usada com o objetivo de lucrar, de ganhar dinheiro. Então, é os dias que nós temos vivido, são os dias que têm sido retratados pelo Espírito de Deus aqui nessa primeira epístola de Timóteo. Hoje, especificamente, nós vamos tratar do capítulo 5, que foi onde nós paramos. No capítulo 5, você vai ter um tema que nós podemos denominar assim: o tratamento acerca da família de Deus e da nossa família terrena. Como que uma coisa está vinculada à outra. É como se o Senhor estivesse dizendo assim para nós: na minha casa há necessidade que vocês como família cuidem uns dos outros. Mas também vocês não podem negligenciar o quê? A família que eu dei para cada um de vocês. Ou seja, a família terrena, os nossos laços sanguíneos e assim por diante, né? Então vamos começar a leitura do texto. Eu vou pedir hoje a ajuda de um irmão que eu vou indicando os versículos, vai lendo, porque a minha voz ainda não está 100%, tá? Então, 1 Timóteo capítulo 5, nós vamos ler os versos 1 e 2. Antes, exorta-o como a pai, aos moços como a irmãos, às mulheres idosas como a mães, às moças como a irmãs, com toda a pureza. Então, já começa esse capítulo falando da questão da correção. Não há nenhum irmão ou irmã na casa de Deus que não esteja sujeito ao quê? À correção, a exortação. Mas a maneira de se fazer isso é o que o Espírito está demonstrando para nós. Você vai corrigir um irmão mais velho, e esse irmão mais velho pode ser tanto do ponto de vista cronológico, por exemplo, eu vou corrigir o irmão Renildo, eu vou corrigir o irmão Valdecir, porque Timóteo ele era jovem. Então, aqui o Paulo está dizendo assim para ele: Timóteo, você é jovem, você não vai repreender, você vai corrigir sim, mas quando você for corrigir um irmão mais velho, seja cronologicamente, seja então do ponto de vista espiritual, da maturidade, você deve corrigi-lo como se você fosse corrigir ao seu pai,
Ou seja, de maneira respeitosa. Não é isso que a nossa relação com o nosso pai terreno não está baseada no respeito? Honra teu pai e tua mãe. O respeito, um temor. Então, quando nós nos aproximamos de irmãos mais velhos para corrigi-los, deve ser de maneira respeitosa, né? Por que esse assunto é importante? Deixa eu abrir um parênteses. Porque muitas pessoas corrigem, e devem corrigir mesmo, mas elas perdem o tom, são grosseiros às vezes, né? E uma palavra atravessada, irmãos, mal colocada, ela causa muita dor, ela causa uma mágoa, né? E não atinge a finalidade. Porque se a vida da igreja é esse cuidado mútuo, pensando que nós estamos numa trajetória, aguardando a vida do nosso Senhor, e que essa trajetória requer que todos nós cheguemos ao final, ou seja, então nós vamos nos ajudando, é aquilo que está em Efésios capítulo 4, suportando uns aos outros. Esse suportar não significa tolerar, esse suportar significa dar suporte. A figura aqui é muito interessante desse texto de Efésios capítulo 4. Quando diz dar suporte, significa o seguinte: vocês já viram aquele malabarismo em circo, que as pessoas vão subindo umas nas outras assim? Uma pirâmide humana? Aqueles que vão ficando embaixo vão dando suporte para os que estão em cima. Então, quando a palavra suportando é dar suporte. Então, quando o Espírito de Deus nos ensina que devemos dar suporte, e isto é, corrigir, exortar, não é para levar morte. Ou seja, quando você dá uma palavra atravessada, com ignorância, com aspereza, o que você faz? Você mais destrói do que edifica. Vocês lembram o que Paulo disse? Paulo disse assim: a autoridade que me foi dada não foi para a vossa destruição, e sim para a vossa edificação. E ele fala sobre isso no contexto justamente da exortação, da correção. Percebem? Então, o primeiro passo aqui, corrigir os mais velhos como a pais e mães, os mais jovens como os mais moços, né? Como a irmãos. Então, na ponta aqui, digamos, de baixo, corrigir os mais jovens como irmãos significa o quê? Cuidado, zelo, né? Não é também para você esmagar o mais jovem. Esse é inútil, só faz coisa errada. Esse moleque só dá trabalho para nós aqui na comunidade. Não. É como se eu estivesse corrigindo o meu irmão, um irmão mais novo, um irmão mais jovem. E irmãos mais velhos devem cuidar dos irmãos mais jovens, protegê-los. Essa é a ideia aqui. Mas eu quero, para a gente encerrar essa sessão, deixar claro que não existe quem não tenha necessidade de ser corrigido, ajudado na vida da igreja. Qual é o problema de você ter um sistema pastoral em que uma pessoa está ali e todo mundo olha para ela e espera dela, ela é uma pessoa infalível aos olhos do rebanho? Porque aquela pessoa que nós colocamos lá no pedestal, ninguém tem coragem de ir lá corrigir. Como é que eu vou corrigir o meu pastor? Como é que eu vou fazer isso? Né? Porque a gente coloca a pessoa naquele pedestal quase inatingível. E isso é ruim para ela, porque todos nós somos falhos. Todos nós estamos sujeitos à correção, desde o mais velho até o mais jovem, ou vice-versa, né? É interessante que o Espírito de Deus usa então aqui a atribuição de nós cuidarmos da família espiritual, nos levando a olhar para a família terrena. Corrija o seu irmão mais velho como se fosse seu pai. Mas nós não podemos deixar de lembrar, de focar no ponto de vista que aqui está falando da igreja, da casa de Deus, tá bom? O Senhor Jesus, no Evangelho de Mateus,
Porque a família espiritual é mais elevada. Esse cuidado é muito mais elevado na família espiritual. O Senhor Jesus, certa feita, disseram assim para ele: olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora te esperando, eles querem falar com você. O que ele falou? Quem são minha mãe? Quem são meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Então significa que o Senhor Jesus colocou a família terrena aqui e a família espiritual aqui, dentro do propósito de Deus, tá? Eu não estou dizendo que você deve largar a sua família. Agora eu vou cuidar só das coisas da igreja e vou largar a minha família. Nós vamos ver que isso é um erro tremendo. Mas no coração do Senhor, a família espiritual, ela é a família eterna. A nossa família terrena é uma família o quê? Provisória, não é verdade? Enquanto nós estamos aqui nesse mundo. Então esse é o cuidado do Espírito de Deus nesses 2 primeiros versos. Vamos andar um pouquinho mais? Agora eu vou pedir ao irmão que leia o verso 5 e o verso 9. Ora, a que é verdadeiramente viúva e desamparada, espera em Deus e persevera de noite e de dia em rogos e orações. Nunca seja espírita viúva com menos de 60 anos, e só que tenha sido mulher de um só marido, O verso 10 também, Paulo. Tendo testemunho de boas obras, se criou os filhos, se exercitou hospitalidade, se lavou os pés aos santos, se socorreu os aflitos, se praticou toda boa obra. Irmãos, aqui, como nós estamos falando sobre o cuidado na casa de Deus, aqui o Espírito de Deus separou uma realidade naquela época sobre as mulheres que haviam se casado e se tornaram viúvas, e então elas precisavam de cuidado da parte da igreja, certo? Então essa sessão vai falar sobre isso, não tem nenhuma conotação espiritual por trás, é do ponto de vista prático. Uma mulher que foi casada, perdeu o marido e agora precisa ser amparada pela igreja. Só que o Espírito de Deus, de forma muito prática, ele coloca o seguinte: nesse aspecto viuvez, não é qualquer pessoa que recebe esse amparo material, tá? Amparo, digamos assim, o cuidado material. Está faltando alimento, está precisando de vestuário, o que está precisando que nós vamos auxiliar. Então, vocês perceberam que esses 2 versos, os 3 versos que o Paulo leu, são versos que mostram quem é, então, a viúva habilitada a receber esse cuidado, certo? Quais são, então, aí os requisitos que o Espírito de Deus coloca? Olha que interessante. Primeiro, no verso 3, o Espírito de Deus fala assim: as verdadeiras viúvas. Você percebeu essa expressão? Verdadeiras viúvas por quê? Porque são aquelas que realmente não tem mais ninguém para cuidar delas. Por isso que o Espírito de Deus usa a expressão verdadeiras viúvas. Mas ele continua e coloca assim: para que seja considerada então essa viúva habilitada a ser cuidada pela igreja, ela precisa contar com pelo menos 60 anos de idade, né? Por que essa idade? Essa idade pode ser explicada pela questão de não poder mais trabalhar, por exemplo, e ter o seu próprio sustento, é uma das explicações. Que essa idade também é uma idade em que costumeiramente já não se contraía mais novas núpcias, ou seja, já não se casava mais. Então, por isso que se coloca essa idade. A viúva, para ser cuidada pela igreja, deve contar com pelo menos 60 anos de idade. Só que ele não para por aí. Deve ser uma pessoa que espera em Deus, ou seja, uma pessoa inteiramente dependente do Senhor. E além disso, uma pessoa que está envolvida na obra do Senhor, que há um testemunho de que essa pessoa, além de ser alguém que espera e depende do Senhor, é alguém que está envolvido na obra de Deus.
Por que é interessante a gente fazer essa abordagem? Porque a gente fica pensando assim, tem que cuidar de qualquer pessoa, em qualquer circunstância, prover aquela pessoa independente do que acontecer. O Espírito de Deus nunca autorizou isso. Aí você deve estar pensando assim, mas irmão, é uma coisa boa. Mas o Espírito de Deus, ele manda que a igreja coloque os recursos dela para cuidar financeiramente, materialmente, de pessoas que realmente têm um testemunho do Senhor perante a igreja, perante os de fora, né? Então não basta ser viúva, mas tem que ficar demonstrado que é uma pessoa que já não tem mais idade para prover o seu sustento. É uma pessoa que está envolvida na obra do Senhor, que tem um testemunho que depende do Senhor. Essa pessoa seria então auxiliada materialmente pela igreja, né? Aí você deve estar pensando assim, irmão, mas e se fosse uma pessoa, uma viúva ou um viúvo, abaixo dessa idade estivesse passando necessidade? Não é que não deveria ajudar, você tem que fazer uma complementação da palavra. A palavra diz que nós devemos ajudar os necessitados. Mas para ser colocada e habilitada como uma viúva cuidada pela igreja, deveria preencher esses requisitos. Então você compreendeu a diferença? Não é que aquela pessoa que está abaixo dessa idade, que estivesse precisando de ajuda, não seria ajudado. Nada disso. Mas não seria considerado como uma viúva habilitada, se podemos assim denominar. É interessante que há um paralelo aí, se nós pegarmos agora os versículos 6 e 11, nós vamos ver aquelas viúvas que não são habilitadas para serem cuidadas pela igreja. Então vamos dar uma olhada nesses versos. Leia aí para mim, por gentileza, o versículo 6 e o versículo 11. Mas a que vive em deleitos vivendo está morta. Mas são admitidas as viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se. O verso 13 também, Moisés. Além disso, aprendem também a andar ociosas de casa em casa, e não só ociosas, mas também paroleiras, curiosas, falando o que não convém. Verso 14. Quero, pois, que as que são moças se casem, gerem filhos, governem a casa, e não deem ocasião ao adversário de maldizer. O verso 14, a versão do Moisés suprimiu algo que eu entendo que é importante a gente colocar. Na versão revista e atualizada, é dito assim: quero, portanto, que as viúvas mais jovens. Então, a gente tem que pegar esses 4 versos que o Moisés leu e colocar eles assim numa ordem e entender eles. O verso 6, por exemplo, diz assim que algumas viúvas, entretanto, elas se entregam a prazeres e quando isso acontece, mesmo vivas, estão consideradas mortas. Isso parece ser uma coisa negativa. Então vamos pensar assim: algumas viúvas naquele tempo não estavam habilitadas a receber a ajuda da vida da igreja. Por quê? Porque tendo ficado viúvas, se entregaram a prazeres e foram consideradas então inabilitadas. Primeiro ponto. O segundo ponto está aí no verso 11, que é dito assim, que as viúvas mais novas, e ela casa com o verso 6, tá? As viúvas mais novas, elas deveriam ser rejeitadas. Rejeitadas em que sentido, irmãos? Vamos ter atenção. Rejeitadas no sentido de serem habilitadas para receberem auxílio material da igreja. Aí Paulo prossegue dizendo assim: porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se. Parece também algo negativo, né? Você ficou viúva, você deve ser rejeitada, não deve ser habilitada na igreja para receber auxílio material, você é mais nova, porque quando vocês se tornam levianos, vocês querem casar de novo.
Está parecendo algo negativo. Aí nós vamos para o verso 14. Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem. Não parece uma coisa contraditória? Parece que nos 2 primeiros versos, Paulo está dizendo assim, a viúva que quer se casar é algo negativo. Por que ela não fica viúva? Aí aqui ele diz o quê? Quero que as viúvas mais novas, ou seja, aquelas abaixo de 60 anos, se casem. Como é que a gente junta esses textos? Muito simples, irmãos. O Espírito de Deus está dizendo que não se deveria colocar uma carga sobre essas mulheres, ou até mesmo sobre homens viúvos, que eles não tinham estrutura para comportar. Que carga é essa? Exigir que essa pessoa, que uma vez que foi casada, e o seu casamento terminou pelo falecimento do seu cônjuge, que ela ficasse sem se casar o resto da vida. Então, o que Paulo está dizendo? Para evitar o perigo de viver por prazeres, desejando prazeres do casamento, então que elas se casem, para não dar ocasião ao inimigo, ao adversário. É essa interpretação que nós devemos fazer desse texto. Quando, por exemplo, é dito aqui assim, no verso 11, se tornam levianas contra Cristo. O que quer dizer isso? Ao invés de serem viúvas, que vão viver uma vida aos pés do Senhor, como aquelas que a gente leu anteriormente, elas querem se casar, ou seja, elas não querem viver essa vida de viuvez. Então é melhor que elas se casem. Não há nenhum pecado, não há nada de errado nessa situação, tá? Paulo chega a trazer uma palavra até forte aqui no verso 13, dizendo que essas mulheres, elas precisam ser cuidadas mesmo, precisam se casar. Por quê? Porque senão elas vão viver uma vida o quê? Se a igreja ficar mantendo elas desejando se casar, mas não podendo, sendo proibidas pela igreja, e a igreja auxiliando elas materialmente, elas vão viver uma vida ociosa. E qual é o risco aí? Andar de casa em casa, falando da vida dos outros, sem ter o que fazer. Então é melhor que elas se casem novamente, que cuidem de suas famílias, né? Então isso aqui é um cuidado do Espírito do Senhor nesse aspecto, quando termina um casamento pela morte de um dos cônjuges. Há aquelas que serão habilitadas a serem cuidadas. Elas vão ser, irmãos, como que recepcionadas como mães pela igreja e vão ser cuidadas pela igreja o resto da vida delas. Mas há aquelas que podem, se assim o quiserem, casar-se novamente, né? Então, vamos prosseguir. O verso 8, eu quero também destacar com os irmãos. O irmão leia, por gentileza. Mas se alguém não cuida dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior que o incrédulo. Então, veja bem, irmãos. Se aquelas pessoas que estão totalmente sozinhas, desamparadas, devem ser cuidadas pela igreja, é dever nosso, como filhos de Deus, cuidar dos nossos, ou seja, a nossa família terrena. Então, por exemplo, se há uma viúva que tem filhos, é dever dos filhos cuidar dessa viúva. Se há um pai ou uma mãe que tem filhos, é dever dos filhos cuidar do pai e da mãe cuidar dos filhos. Porque o que o Senhor está dizendo aqui é algo muito preocupante. Não adianta você querer cuidar da família de Deus, que é mais elevada aos olhos do Senhor, e largar a sua família de lado. Por isso que Paulo está dizendo aqui, o Espírito de Deus através de Paulo, se alguém não cuida dos seus, da sua família, olha a repreensão, irmãos. É considerado pior que um infiel, incrédulo. É considerado pior que alguém que não creu no Senhor. Então nós não podemos negligenciar o cuidado para com os nossos.
Se nós negligenciamos isso, não adianta a gente querer cuidar de forma excelente da família de Deus, da família na fé, né? Aí vem a exortação, porque muitas pessoas, eu acho que eu já falei isso algumas vezes aqui, muitas mulheres, por exemplo, se envolvem tanto na obra de Deus, fica na casa das irmãs orando, fazendo a obra, acudindo os necessitados, e a casa delas está uma bagunça. Uma pessoa que não cuida dos seus é considerado perante o Espírito de Deus, tá? Pior que um incrédulo. Então nós devemos parar e pensar sobre isso. Porque na casa de Deus, nós estamos falando sobre esse tema, a casa de Deus e como se deve proceder na casa de Deus, implica necessariamente o quê? Nós não abandonarmos aqueles a quem o Senhor nos confiou como família. Nós devemos cuidar deles também. E aqui fazemos uma divisão, tá? Cuidar do ponto de vista espiritual, um testemunho adequado, uma vida de intercessão, uma vida de ensino da palavra, né? Estar pregando a palavra para os nossos, não é verdade? E também cuidar do ponto de vista material. Às vezes a mãe, o pai está pedindo socorro na igreja, sendo que o filho pode ajudar materialmente, né? Então isso é algo para nós refletirmos. É uma dura exortação da parte do Espírito do Senhor. Vamos avançar um pouco mais agora. Então, o que nós vimos até agora? Só vou repetir de forma bem resumida. Primeiro, o cuidado na exortação, na correção. O cuidado na provisão material e na provisão espiritual também para com os nossos. Agora nós entramos num terceiro aspecto aqui a partir do verso 17. O cuidado para com os líderes da igreja, aqueles que exercem o governo, aqueles que ocupam a posição de presbíteros, né? E como que o Espírito do Senhor começa aí? Leia para mim, por gentileza, o verso 17. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de carga comum, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Pode ler o 18, que é uma complementação, Paulo. Porque diz a Escritura: não ligarás a boca ao boi que debulha, e é digno o obreiro do seu salário. Aqui no verso 17, onde está descrito ali honorários, talvez alguma versão dos irmãos aqui esteja honra, dobrada honra, eu não sei se está. Mas no grego, no original, porque o Novo Testamento foi escrito em grego, aqui a expressão é honra. Então, está dizendo assim, irmãos, que aqueles irmãos que presidem, que exercem o governo, que são aqueles que cuidam e supervisionam a igreja, eles devem ser considerados irmãos pela igreja mesmo de uma dobrada honra. Principalmente, e é importante colocar isso aqui, aqueles que fazem isso com especialidade, ou seja, pessoas que cuidam bem da vida da igreja. Devem ser então vistos pelos irmãos, pelo rebanho, pela igreja, como pessoas realmente que devem ser honradas. E honrado aqui também, por isso que na nossa versão em português entra a expressão honorários, significa assim: aqueles irmãos que fazem isso, se dedicando ao ensino, ao estudo da palavra, à ministração da palavra, eles devem ser cuidados materialmente pela igreja, ou seja, sustentados pela igreja. Percebem? São pessoas que dedicam as suas vidas exclusivamente para ensinar a palavra, né? Para, então, estudar, conhecer e estar ensinando o povo. Então, se essas pessoas se dedicam a isto, elas devem, então, ser cuidadas pela igreja. Aí, aqui eu quero fazer uma observação. Como é que nós temos visto isto? Irmãos que se dedicam
integralmente ao ministério, a gente não vê nenhum problema de auxiliar esses irmãos no sustento deles, porque eles deixaram suas profissões, né? Deixaram aí de repente uma carreira que almejavam profissionalmente, para o quê? Se dedicar em cuidar da igreja e se debruçar sobre o ensino e ensinar a palavra. E ninguém vive de vento, né, irmãos? As pessoas têm necessidades. Então não é isso que o Espírito de Deus está dizendo aqui, não é nenhuma esmola nós cuidarmos desses irmãos. Tanto é que o verso 18 diz assim no finalzinho: o trabalhador é digno do seu salário. O problema é que a gente acha que trabalho é só o nosso, que a gente cumpre carga horária, passa aflição e tudo mais. O irmão passa o dia inteiro o quê? Estudando a Bíblia, ensinando a Bíblia, indo visitar irmãos. Isso aí não é trabalho, isso aí é a obra de Deus. Não, é trabalho também. Por isso que o Espírito de Deus diz que esses irmãos devem ser cuidados e eles são dignos de serem cuidados e provisionados materialmente, né? Devem ser considerados, repito, de dobrados honorários, ou seja, uma honra elevada para esses irmãos que fazem isso com dedicação. O que eu acho perigoso, mas isso é uma opinião particular minha, a questão de você assalariar as pessoas. A gente tem visto no testemunho de alguns irmãos as ofertas. Então, quanto é que o Senhor está colocando no coração da igreja, de cada um dos membros, de ofertar para aquele irmão, para as necessidades dele? O Espírito, ele tem então aí liberdade, né? Porque se a gente faz, por exemplo, coloca um salário, vamos pagar um salário de R$2.000. O que a gente faz? O irmão Valdecir que sempre ensinou isso. A gente ingessa o Espírito. Tem aquele valor e pronto. De repente o Espírito do Senhor quer abençoar mais, ou de repente segurar, também não seria tanto aquilo dentro do propósito dele. Então aquilo que o Espírito de Deus coloca no coração de cada um, se levanta a oferta e se destina àquele irmão com dedicação integral ao ministério, né? Mas isso é uma maneira que a gente tem visto, não estou dizendo que é uma regra, porque na Bíblia não está isso. Alguns entendem de fazer um salário fixo e pagar um salário fixo para aquela pessoa. O que eu só estou dizendo é que não há nada de errado que pessoas que dedicam suas vidas à obra do Senhor do ponto de vista integral, que elas sejam cuidadas materialmente pela igreja, sem nenhuma mesquinhez, sem nenhum egoísmo, né? Porque é um trabalho elevado. Tipo assim, nosso irmão sai de lá de Londrina para se locomover para cá, não é nada mais que justo que a igreja, os membros estejam ofertando para o irmão. É um cuidado do Espírito de Deus, exatamente. Para trazer uma palavra para a igreja. Exatamente. E nós, como irmãos, não tem salário, não tem nada, ele abandonou tudo pelo Senhor. Exato. Como é que o ministério do Senhor terreno caminhava? Vocês lembram que tinha uma bolsa, não é? De moeda, porque Judas ficava metendo a mão na bolsa, não era? Então tinha uma bolsa de moeda. Mas Jesus é Deus. Sim, o Senhor não vivia pelo dinheiro. O Senhor diz assim: minha é a prata e meu é o ouro. Ele é dono de todas as riquezas. Mas é uma lição para nós. Que lição? Que na obra de Deus, essas riquezas que Mamon, uma entidade espiritual, elas devem ser o quê? Subjugadas, ou seja, a gente deve saber como lidar com elas e utilizar para a promoção do reino de Deus, inclusive dando suporte material a esses irmãos que dedicam-se integralmente à obra do Senhor, né? Isso é um cuidado, é uma demonstração de amor pelos irmãos, pela família deles, né? Inclusive, tinha mulheres que proviam no próprio caminhar de Jesus e os discípulos. Então, e eram por ofertas, não era por, você tem que pagar uma taxa fixa aqui, um valor fixo. Era à medida que o Espírito de Deus ia tocando no coração. Vocês lembram aquela viúva que deposita, 2 ou 3 moedas no gasofilácio? Lá? O que o Senhor fala? Ela deu tudo. Aquela mulher, ela só tinha aquelas 3 moedas.
Para ela chegar lá e depositar aquilo, é porque ela foi tocada pelo Espírito do Senhor. É assim que funcionam as ofertas, irmãos. Eu vou colocar, não é o foco aqui, mas eu vou colocar alguma coisa para a gente refletir. Ananias e Safira, eles morreram. O Senhor tirou a vida deles para dar uma lição muito importante para nós. Pedro diz assim: se vocês tivessem vendido a propriedade de vocês e vocês tivessem ficado com o dinheiro, a propriedade não era de vocês? Vocês não poderiam ficar com o dinheiro? Mas porque vocês ousaram o quê? Dar uma aparência, mentir ao Espírito Santo, né? Então, o que isso quer dizer? Tem muita gente preocupada com a questão da oferta, assim, se eu não der lá, se eu não entregar, vai acontecer alguma coisa comigo, eu vou perder alguma coisa. Então a pessoa dá por qual motivo? Movida pela própria ganância dela. Eu oferto, não porque eu estou sendo tocado pelo Espírito a fazer, é porque eu não quero perder a maioria. Então eu dou um pouquinho aqui para Deus preservar a grande parte para mim. A palavra de Deus diz assim, que Deus ama quem dá com liberalidade. O Senhor vem lá, é R$5. Mano, é R$5. Vai com toda alegria lá colocar. É R$1.000, vai com toda alegria. Mas é o coração movido pelo Espírito de Deus, né? E esses valores são arrecadados, são utilizados também para a manutenção de irmãos que se dedicam à obra do Senhor. Vamos continuar? Então nós vimos a necessidade da provisão material para esses irmãos que presidem na casa de Deus, que são supervisores, né? Agora, a partir do verso 19, eu gostaria que o irmão lesse para nós também. Não aceites a acusação Pois é. contra um presbítero, a não ser com o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Pode continuar. Quanto aos que pecaram, repreende-os na presença de todos, para que os demais também temam. Tá. Deixa eu só colocar um ponto importante aqui. Paulo está instruindo Timóteo, pelo Espírito de Deus, a dizer assim. Vocês lembram que no começo da nossa reunião eu disse, não tem ninguém que não esteja acima das exortações e das correções. Então, inclusive aqueles que presidem. Então, pela autoridade apostólica de Paulo, ele delegou isso a Timóteo. Timóteo, se há denúncias contra esses irmãos que são o governo da casa de Deus, você deve receber, mas não é de qualquer maneira. Aí, quando diz não aceites denúncia, é interessante, porque lá no grego, sabe o que quer dizer? A denúncia deveria ser escrita, não verbal apenas. Então não adiantava alguém ir lá e dizer assim, olha, o presbítero tal está fazendo tal coisa. Se a pessoa chegasse apenas com isso, Timóteo não deveria aceitar aquela denúncia. Então aqui a coisa é mais séria ainda, olha, quem quiser fazer uma denúncia, uma reclamação contra alguém que preside a igreja, que supervisiona, pode fazer. Você vai fazer por escrito, para ser bem detalhado qual é a sua acusação. E um outro ponto, você não pode, Timóteo, aceitar essa denúncia se ela for apenas a pessoa que está denunciando ou a pessoa e mais uma testemunha. Tem que ser no mínimo 2 testemunhas. Por que o cuidado do Espírito de Deus em não aceitar qualquer tipo de acusação contra quem preside, quem exerce o presbitério? Qualquer tipo de acusação de qualquer maneira. Porque isso está tocando o que, irmãos? Quando você acusa alguém que preside, você está tocando o governo de Deus sobre a sua casa. Vamos voltar um pouquinho atrás, lá no Antigo Testamento, falar de Moisés. Lembra-se quando Miriam e Arão foram questionar Moisés, a autoridade de Moisés? O Senhor Deus chamou os 2 e disciplinou eles, né? Então a repreensão foi dura. Por quê? Porque
Aquelas queixas, aquela insatisfação não era contra Moisés, era contra o quê? O governo de Deus sobre o seu povo. Porque quem era Moisés? Moisés não era ninguém. Moisés era alguém que Deus levantou para expressar o seu governo, a sua autoridade. Então a questão do governo da casa de Deus é algo sério. E por ser algo sério, se deve sim receber essas acusações, se averiguar. Mas mediante o quê? Testemunhas. Olha, de fato, ele tem feito isso mesmo. Esse irmão presbítero tem pecado. E tem ali as testemunhas, algo bem deduzido, então aquilo poderia ser recebido. Olha que interessante o verso 20. Leia para mim, por gentileza. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Então tá, aqui está falando sobre o quê? Eu acredito que pelo contexto, quanto àqueles presbíteros que vivem em pecado. Então, Timóteo, você, diante da denúncia, você recebe a denúncia com testemunhas e o que você faz? Repreende eles publicamente. Por quê? Porque o governo na casa de Deus é uma função pública perante todos. Então, se eles têm andado em caminhos contra a palavra de Deus, eles devem ser repreendidos perante toda a igreja, para que todos tenham temor em viver uma vida de pecado, né? Então, os presbíteros estão sujeitos a essa reprovação, a essa repreensão também. Pode continuar agora o verso 21, para a gente ir caminhando já para o final. Conjunte perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos, e guarde esses conselhos, sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. Tá, olha só, essa palavrinha prevenção aí, ela está relacionada a preconceito, pré-julgamento. Então o que o Espírito de Deus está dizendo assim, olha, você precisa julgar, exortar, corrigir. Como é que você vai fazer isso? Eu vou te alertar, eu vou exortar você a fazer de que maneira? Primeiro, que você faça de maneira imparcial, ou seja, não pendendo nem para um lado, nem para o outro. Não pendendo pelo lado dos acusadores e nem do acusado. 2, que você também, não recebendo essa denúncia, você já tem a pessoa por culpada. Isso é prevenção. Você não faça um pré-julgamento da pessoa. Então alguém veio e fez a acusação, você não tenha já aquela pessoa como culpada. Ouça as pessoas antes de você formar qualquer juízo. E sempre mediante a acusação com 2 testemunhas. Então é isso que o verso está dizendo. Perante Deus, perante Cristo Jesus, eu estou aqui, Timóteo, exortando você. Que essa tarefa de corrigir, de exortar, é uma tarefa muito, digamos assim, delicada. Então você vai fazer de que maneira? Sendo imparcial, você vai fazer sem ter um pré-julgamento e ouvindo 2 testemunhas. Aí você vai repreender publicamente esse presbítero por aquilo que ele tem feito. Verso 22. Pode ler o 22. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, não te tornes cúmplice do pecado de outro, conserva-te a ti mesmo puro. Eu já abordei um pouco esse tema, só para lembrar. O que é imposição de mãos? Imposição de mãos é sinal de identificação. Então, o Espírito de Deus está alertando para que não se imponha as mãos sobre uma pessoa precipitadamente dentro desse contexto aqui do serviço, do presbitério. Então, está dizendo assim, Timóteo, você não vai impor as mãos para qualquer pessoa, para que ela seja, por exemplo, um presbítero de maneira precipitada. Porque você pode se tornar cúmplice naquilo que ela fizer de errado amanhã.
Então, não seja precipitado. Eu vou dar um exemplo para os irmãos entenderem isso daqui e como isso é importante. Imagine que eu tenho um patrão e ele está precisando de alguém para trabalhar na casa dele. Aí eu faço o seguinte: não, eu tenho uma pessoa, eu fico importunando, olha, eu conheço uma pessoa, contrata essa pessoa, esse rapaz é bom e tal, e tal, e tal, até que meu patrão resolve contratar a pessoa que eu indiquei. Aí essa pessoa começa a trabalhar lá, determinado dia, some vários objetos e se conclui que foi essa pessoa que furtou. A responsabilidade é da pessoa por ter feito aquilo, não é verdade? Mas e como é que eu vou ficar perante o meu patrão? Porque fui eu que indiquei, eu que insisti, eu que, de uma certa forma, impus as mãos, não é? Então, por isso que o Senhor está exortando. A pessoa entrou aqui pela porta, um irmão em Cristo, olha, vamos botar esse irmão para tocar ali o violão, porque é um irmão que tocava lá na pizzaria, ele é excelente no violão, já vamos consagrar ele aqui para ele assumir esse ministério. Não imponhas precipitadamente as mãos, para que você não venha se tornar cúmplice dos pecados alheios. E essa advertência, ela nos mostra a importância dela, o verso 22, quando nós lemos o verso 24. O irmão leia para nós o 24. Os pecados de alguns homens são evidentes, indo a julgamento primeiro. Quanto aos de outros, também se manifestam, embora mais tarde. Então, você está vendo? Alguns pecados na vida dos homens, eles são manifestos, mas tem outros que demoram um tempo. Se você é precipitado e impõe as mãos, quando aquilo se manifestar, você se tornou cúmplice. Você percebe como isso é perigoso? E se você, vamos ler o 24, o 25 aí. Assim mesmo também as boas obras são manifestas, e as que são de outra maneira não podem ocultar-se. Então, para você ver como que o Espírito de Deus é perfeito, né? Quando ele diz lá para a gente não ter nenhum preconceito, um pré-julgamento, quando alguém vem falar algo para nós, olha aqui também. Da mesma forma, as boas obras, elas se manifestam antecipadamente, né? Veja aí, da mesma sorte, também as boas obras antecipadamente se evidenciam. Quando assim não seja, não podem ocultar-se. Significa também que as boas obras podem aparecer um pouco mais à frente, elas não ficarão ocultas. E se eu fiz um pré-julgamento, acusei o irmão indevidamente, o que eu fiz? Fiz um julgamento injusto, né? Lá na frente vai se evidenciar as boas obras daquele irmão, que eu achava que era o irmão que não tinha nenhum compromisso com a palavra. Então, na casa de Deus, é muito importante nós sermos o quê? Não sermos aforados, afobados, né? Termos cuidado, não nos precipitarmos com essas coisas, porque isso poderá recair sobre nós, poderá ser cobrado de nós futuramente. Mas foi ele que fez, mas eu abri a porta para que aquilo pudesse entrar na casa de Deus. E para concluir, irmãos, eu quero também fazer uma abordagem, mas bem rápido mesmo, no verso que nós já lemos, verso 22, com respeito àquela partezinha que nós lemos assim: não te torne cúmplice de pecados, não te torne cúmplice de pecados. Você acompanhou aí na sua Bíblia? Uma outra abordagem que eu quero fazer sobre isso é nós termos cuidado para não sermos coniventes com o pecado. Vocês perceberam que todo o contexto aqui alguém está em pecado, deve ser corrigido e corrigido publicamente e tal, ou seja, a preocupação de se tratar com o pecado quando ele é manifesto.
Pecado é uma coisa séria, porque ele gera o quê? Morte no meio do povo de Deus, certo? O Senhor diz assim, um pouquinho de fermento leveda toda a massa. O que o Senhor está alertando a gente? O Espírito de Deus através de Paulo, dizendo, se o pecado não é tratado, ele pode evoluir e causar mais e mais estrago ainda. A nossa vida é mediante Cristo e não mediante a carne. Então, quando a Bíblia aqui fala assim, não te torne cúmplices do pecado, ou pecado alheio, é um alerta para nós não sermos coniventes com o pecado. E aí eu tenho dois exemplos bíblicos para citar para os irmãos. Primeiro, está em Apocalipse, a gente não precisa ir lá, mas Apocalipse capítulo 2, verso 20, vai falar da igreja em Tiatira. Quando o Senhor vai exortar aquela igreja, ele diz assim, eu tenho contra você, igreja em Tiatira, o tolerares essa mulher Jezabel, que tem levado os meus filhos a prostituírem. Essa palavrinha tolerar é o quê? Conivência com pecado na casa de Deus. Então o Senhor exorta dizendo, eu tenho contra ti, vocês não deveriam tolerar isso. Aí tem um outro texto em 1 Coríntios capítulo 5, que vai falar sobre aquele jovem que estava em pecado com a sua madrasta, ou seja, ele estava mantendo uma vida de relacionamento sexual com a mulher do pai dele. Aí Paulo diz o quê? Vou parafrasear, eu estou surpreso, porque a arrogância de vocês é tal que vocês têm convivido com isso e não têm sequer se lamentado. Mas eu vou tomar uma posição aqui agora. Meu espírito reunido com o espírito de vocês, né? Estou sentenciando, entregando essa pessoa a Satanás, para que pelo menos o seu espírito seja salvo. Ou seja, olha que exortação dura. Mas Paulo, quando ele ficou sabendo daquilo, ele agiu prontamente. Enquanto a igreja em Corinto, e podemos colocar aí os presbíteros de Corinto, estavam coniventes, sabiam da situação e não tomavam nenhuma atitude. Então essa cumplicidade, ela pode ser associada também à tolerância. Amém, irmãos? Então o que fica claro para nós hoje, da lição que nós tivemos? O cuidado mútuo, a exortação, a correção, para que o pecado não entre no meio do povo de Deus e cause morte, atraso na nossa jornada, na nossa caminhada cristã. Todos nós precisamos ser cuidados. Então, vamos encerrar por aqui hoje. Amém?